Boa tarde a todos. Boa tarde, irmão Rogério Buzzi. Boa tarde, queridos irmãos que já estão na sala, o André Silva, a irmã Rosa Prato, de Maceió, a Arlete Kinop. Boa tarde, irmã. O Ronis Coutinho também. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos os irmãos que mais tarde vão assistir esse estudo. Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer uma para dar início ao estudo. Em seguida eu passo a palavra ao irmão Rogério, que está comigo na sala aqui, e a gente dá início a esse estudo aqui. Irmãos, aproveitando, eu gostaria de pedir aos irmãos que pegassem as suas Bíblias, deixassem elas abertas aí em 1 Coríntios 10, é um estudo complexo, segundo o irmão Rogério me falou, e bom que os irmãos acompanhassem esse estudo aí junto com a Bíblia, para ficar, é um estudo complexo, para ficar mais fácil para os irmãos. Tá ok? Tá ok, vamos fazer uma oração então e vamos dar início ao estudo. Eu vou me ajoelhar aqui, entrar diante do Pai. Misericordioso Deus, meu amado e bondoso Pai, obrigado por mais este sábado, esse dia santo separado para nós, que se cumpre, é um dia que é um sinal feito para nós, entre nós e o Senhor, até o fim dos tempos. Obrigado por isso, meu Pai. Obrigado por dar entendimento a nós, que nós consigamos alcançar as suas determinações diante disso. Nos colocamos diante do Senhor como seus servos, meu Pai. Coloca nós com o coração muito alegre e com uma mansidão do teu Filho, nós obedecemos. Nos dá uma boa tarde de estudo hoje, entendimento aos irmãos, que o Senhor, quem sabe, meu Pai, reúna as ovelhas para ouvir essa mensagem que serve como comida para nós. Nos proteja a todos, abençoe a todos os nossos parentes e amigos, nossos familiares mais próximos, os irmãos em Cristo, todos eles. Proteja a todos. Dá entendimento e sabedoria a nós, meu Pai, para ouvir as coisas que vêm concernentes do seu reino, do céu. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de o Senhor dar essa chance de nos encontrarmos mais uma vez através do canal aí, da internet. Obrigado por tudo. No santo e bondoso nome, agradecido, oramos, meu Pai, por teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Rogério, com o irmão. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus, seja com todos nós. Como disse o irmão Marcílio, eu queria apenas reiterar o desejo de que os irmãos tenham, por favor, a sua Bíblia nas mãos, uma caneta e um papel para que possam anotar que eu acredito que os irmãos irão depois querer revê-lo. E o que posso lhes dizer nesse dia de sábado, acima de tudo, é: não rejeitem o que vão ouvir, apenas sejam bons bereanos. A palavra de Deus diz que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses porque recebiam de bom grado a palavra, se as coisas eram de fato assim. Essa é uma mensagem especificamente voltada aos servos de Deus, e as servas, obviamente, por isso não é uma mensagem muito simples, é uma mensagem maravilhosa. Creio que aqueles que realmente estão buscando do Senhor um alimento mais sólido encontrarão nessa mensagem. Já há algum tempo eu venho estudando e hoje de uma forma mais precisa o Senhor me chama a compartilhar.
eu peço que os irmãos realmente tenham paciência, talvez ouçam algumas coisas que vá contra aquilo que os irmãos creram ou creem, mas apenas guardem no coração e vão ver se é assim. Bons berianos, tem alguma assiduidade com as nossas mensagens e encontrarão mais facilidade, obviamente, para mastigar esse alimento. Outros talvez seja um pouco mais difícil, né? Pura e simplesmente recebam de bom grado e depois vão estudar. Por isso, talvez fosse muito importante realmente que os amados irmãos anotassem os textos para poder depois ir verificando com calma. De um modo geral, o nosso texto base, ele não é o de 1 Coríntios, mas ele é um texto que centra o nosso estudo. Tá? Então vamos para o livro de 1 Coríntios. Aqueles que quiserem, anotem, por exemplo, né, na sua Bíblia, na contracapa da Bíblia, coloquem lá, né, a destruição e a capa e espada babilônica, que é o tema. E aí coloquem imediatamente embaixo 1 Coríntios 10. E aí, né, vocês têm a referência na sua Bíblia sempre com vocês, aí vão para 1 Coríntios 10 e vão lá, após citarmos o texto de 1 Coríntios, vocês anotam embaixo o próximo texto para ter ele com vocês. Ou anotem num papel separado, como preferirem, para depois poder seguir o texto, né? No livro, eu não sei quanto tempo irá essa mensagem, talvez 1 hora, talvez um pouquinho mais, e se for preciso a gente continua no próximo estudo com ela. Eu entendo que é o desejo do Senhor que isso seja, de fato, compartilhado nesse momento. Por isso não quero estabelecer um prazo, apenas peço que os irmãos tenham paciência e vamos seguir o que o Senhor nos coordenar. 1 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 1 a 11. Ora, irmãos, e por favor, cada um dos irmãos que nos ouvem, aqueles que nos ouvirão no futuro, todos, irmãos e irmãs, tomem para vocês isso. Ora, irmãos, diz o apóstolo Paulo, está falando, o Espírito de Deus está falando conosco através de Paulo. Deus está falando conosco pelo seu Espírito através de Paulo. Ora, meus irmãos, não quero que ignorem. Não ignorem isso. Por favor, tenham em mente isso. Não esqueçam disso. Não ignorem o que eu estou lhes dizendo. Que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura. Tudo aquilo que aconteceu lá, tudo que aconteceu, o caso deles terem sido batizados, o caso de terem comido a mesma manjar espiritual, o caso de terem bebido a mesma bebida, ter se agradado Deus da maior parte deles, essas coisas foram feitas como figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não se façam idólatras, não adorem outros deuses. Não se façam idólatras, não sejam enganados por doutrinas que os farão idólatras, como algum deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Aqui está dizendo quando eles começaram a adorar um bezerro de ouro. Não nos prostituamos, não se aliem a outras igrejas, não se prostituam com o vinho de Babilônia, não se prostituam com as filhas de Babilônia, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentem a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não tentem a Cristo, não duvidem da justificação pela fé, não duvidem de que são justificados por Ele, não temam, não duvidem de que Ele seja poderoso o suficiente para justificá-los, não tentem justificar-se por vossas próprias obras. Mordidos pelas serpentes ali, e bastava olhar para aquele madeiro com a serpente, que naquele momento representava Cristo assumindo os pecados da humanidade, e eles não fizeram, ficaram olhando para os pecados. Não duvidem da poderosa mensagem da justificação pela fé que Cristo lhes dá. Não murmurem.
Versículo 10, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Não murmurem quando Deus lhes pede coisas que não pede aos outros. Não murmure se Deus não te dá tudo que você quer. Não murmure se Deus está te chamando para uma obra maior e com isso te prova com muito mais força. Não murmure. Deixe que Ele te coloque na talhadeira da verdade, deixe que Ele te prepare, deixe que Ele faça de você tudo o que Ele quer fazer. E o versículo 11 é a base desse nosso conceito de estudo. Tudo isso lhe sobreveio como figuras, de novo, e estão escritas para aviso nosso, chegados os fins dos séculos. Para quem foi escrito tudo, absolutamente tudo que aconteceu lá, tudo aquilo era tão somente uma figura para nós a quem os fins dos tempos têm chegado. Irmãos, esse é o controle absoluto de Deus da história. Deus é tão bom que Ele preparou tudo aquilo que eles sofreram, tudo aquilo que eles tiveram são figuras para nós, para que nós olhemos para aquilo tudo, e tudo aquilo deve se cumprir em nós se somos os filhos de Deus, com exceção daquilo que eles não deveriam ter feito e que nós devemos ter evitado. Nós não precisamos pisar onde eles pisaram em falso, porque Deus já nos adverte. Não murmurem como eles murmuraram, não façam isso como eles fizeram. Nós temos a história toda a nosso favor, porque olhamos para o que eles fizeram e agradou a Deus, e olhamos para o que eles fizeram que não agradou a Deus e podemos evitar. Absolutamente tudo foi escrito para aviso nosso a quem os fins dos tempos têm chegado. Então, vamos para o livro imediatamente de Josué. Josué, no capítulo 7. Vamos ler Josué a partir do versículo 7. Lembrem-se, por favor, então, do que vamos encontrar lá. Mas tenham em mente isso. Disse Josué, 7:7. Disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. No versículo 11, porque estava tendo um problema e o povo de Deus, problema muito sério, não estava conseguindo vencer, foi para a guerra e perdeu. Confundiu o que se confunde hoje, misericórdia com favor de Deus. O povo, nesse momento, deveria estar sobre o favor de Deus, mas estava sobre a misericórdia. Só que quando está para a misericórdia, o povo sofre, o povo recebe a destruição devida da sua rebeldia. Versículo 11. Israel pecou, disse o Senhor para ele. Aí está o problema. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, transgrediram a minha aliança, transgrediram a minha lei que eu lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Estava acontecendo algo. Dentro do acampamento de Israel estava tendo coisas que não eram para estar. 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam, por causa disso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Eu não serei mais com vocês, se vocês não tirarem o anátema que está no meio de vocês. 13. Levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de vós. Tem algo no meio de vocês que eu não quero. Tirem isso do meio de vocês. Diante dos vossos inimigos vocês não poderão se suster. Versículo 13. Até que vocês tirem um anátema do meio de vocês. E aí, versículo 19. Josué a Acã, filho meu. O problema estava com um dos filhos de Israel. O problema, repito, não estava com alguém do mundo, estava com alguém que era dos filhos de Israel, era alguém que fazia parte do povo chamado por Deus.
E o povo chamado por Deus não podia ter nada, absolutamente nada de Babilônia no meio dele. Nada. Nada. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor. Como se dá glória ao Senhor? Obedecendo. Deus de Israel, e faça confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Confissão. O povo de Deus, quando está em rebeldia, quando tem coisas de Babilônia no meio dele, precisa, como povo, confessar-se diante de Deus e retirar o anátema do meio dele. 20. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha, algumas versões dizem espada, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Momento. Houve arrependimento de Acã aqui? Não houve. Houve remorso, ele foi descoberto. E então Acã, ainda com o pecado em si, diz: eu vi uma boa capa babilônica. Ele deveria já estar com o coração cheio de amargura, de tristeza por tudo que aconteceu. E essa capa poderia ser chamada de qualquer coisa menos de boa. Porém ele diz: eu vi uma boa capa babilônica. E uma cunha. Para que se use uma cunha? Uma cunha é usada para abrir algo. Então, com uma cunha você abre e a partir da cunha você introduz o que você quiser, né, naquilo que você quer abrir. Uma cunha é usada, assim como uma espada, que é também a espada, a palavra de Deus representada, ela abre todos os horizontes. Por isso diz que a palavra de Deus, ela é de fato uma espada de 2 gumes, de 2 fios. E ela separa, junta medulas. De fato, ali estava então, no meio do acampamento de Israel, alguém que introduziu por baixo, escondido, uma capa babilônica e uma cunha, uma espada babilônica. E esse era o problema pelo qual eles estavam enfrentando todos os problemas. Agora, vamos ver qual foi a história desse povo, uma vez que tudo isso figura como exemplo e foi escrito a nós a quem os fins dos tempos têm chegado. Comecem suas anotações agora, logo após o versículo 21 da sua Bíblia, de Josué 7, anote aí para você ter a referência agora, 1 Coríntios 10, 2. Aqui começa a trajetória de um povo que foi chamado por Deus para, número 1, sair do Egito. Sair do Egito. Número 2, é uma figura para nós do caminho deste povo ao céu. A Canaã terrestre era um símbolo da Canaã celestial, do céu que nós aguardamos, do céu ao qual estamos marchando neste mundo ainda contaminado pelo pecado. Eles deviam seguir a nuvem e a coluna de fogo, deveriam seguir a Cristo, portanto, nesta caminhada, daquele que diria mais tarde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles deveriam seguir como nós devemos seguir. Aqui estão os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. E então inicia-se com Deus levantando um mensageiro cuja missão mostrava todo o seu trabalho. Libertador, Moisés. Levanta Deus então o mensageiro e começa a preparar este povo para estar até o final da sua jornada pronto para entrar na terra de Canaã. 1 Coríntios 10, 2. 1 Coríntios 10, 2. Qual é a primeira coisa que acontece? 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. A primeira coisa que acontece com eles é um batismo. O povo de Deus, para poder primariamente entrar nos caminhos do Senhor, precisa do batismo. E ali o que aconteceu foi um primeiro
passo numa figura para nós, quando o texto mostra claramente que ali eles foram batizados. Agora, no livro de Êxodo, capítulo 15, nós vamos ver passo a passo o que foi acontecendo com esse povo nesse preparo de Deus. 15, a partir do versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Anotem isso, amados irmãos. No início da caminhada deste povo rumo à Canaã terrestre, que era um exemplo da Canaã celestial, primeiro precisaram sofrer uma decepção. Águas. Água é a palavra, a água da vida também. Primeiro eles chegam e depois de andar vários dias no deserto, eles olham e encontram água. Água, água. Mas quando eles encontram a água que eles vão beber, esta água era amarga. Mas por que Deus lhes deu uma água amarga? Porque tudo isto era figura para o povo que viria no final. E o povo que não poderia ter feito murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Num primeiro momento é doce, aparentemente, para os que vêm. Aí ela vira amarga. Mas para aqueles que se mantiveram firmes, ela finalmente se torna doce de novo. Somente depois que a árvore foi ali lançada. E por que tudo isso? Porque diz, ali lhes deu estatutos e ordenanças e os provou. Marquem esta palavrinha. Todos ali seriam provados com uma decepção inicial. Deus ia já purificando o seu povo. Aqueles que estavam no oba-oba, aqueles que apenas iriam levantar o nome de povo de Deus, aqueles que eram um povo apenas nominalmente, já foram imediatamente provados. Com uma decepção. Êxodo, avançamos na caminhada com esses nossos irmãos, no livro de Êxodo, um pouquinho mais à frente, capítulo 16, 4 e 5. 16, 4 e 5. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. O povo sairá e colherá cada dia a porção de cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Não quero que colham no sábado, quero que colham na sexta, e eu lhes darei em dobro, porque estarei olhando se andam ou não na minha lei. Deus, então, dá a este povo o pão do céu, lhes abre a palavra, que é o verdadeiro pão do céu, e lhes abre também uma mensagem de saúde. Deus tira a carne deste povo que está se preparando para entrar na Canaã celestial e vai trazer a eles o alimento e a dieta que desde o princípio foi o desejo desse nosso Deus, para preparar um povo bem disposto, como diz João Batista, preparar um povo bem disposto para o dia do Senhor. Esse povo, então, recebe uma mensagem de saúde, recebe o pão do céu e recebe um alerta. Quero ver se andam na minha lei. Deus já introduz aqui o princípio do dia de sábado para esse povo que está andando em
em direção a Canaã terrestre. Não tirem das vossas mentes que tudo isso lhes foi dado como figura a quem os fins dos tempos têm chegado. Avançamos junto com os nossos irmãos. Chegamos ao versículo 26 do mesmo capítulo 16. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E acontecerá o 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Não saiam, não importa o que lhe digam, não saia do seu lugar em guardar o dia do Senhor, não importa o que aconteça daqui para frente. Quanto mais nos aproximarmos da Canaã celestial, mais seremos pressionados a abandoná-lo. Não saia do seu lugar, mantenha o que tem. Aqui, Deus então está mostrando ao seu povo, como uma figura daqueles que estão marchando também, a sua verdade já sobre o sábado de forma mais específica, mas ele será ainda mais específico, porque é um tema que realmente deve ficar muito claro para o seu povo. Então, Deus nos leva a Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. O povo continua indo em direção a Canaã terrestre. E agora o Senhor vai apresentar a eles o ápice do seu desejo na aliança que fará com este povo. 20, versículo 2. Sou o Senhor, teu Deus. Eu, não nós. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Mas a mensagem não pode ser absolutamente ignorada. Aqui Deus então se prepara. E um pouquinho antes, no versículo 19, ele mostra o concerto que fará. 19, 5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, o meu concerto, então, ou seja, somente se, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós somente se guardardes o meu concerto, guardardes as minhas leis, a minha lei, que é o concerto que ele dará no Êxodo 20, quando ele prepara o seu povo. Se vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui então o povo está sendo preparado, e agora neste preparo de Deus para este povo, ele lhes dá as suas leis e lhes dá algo mais. Lhes dá então as suas leis, repetimos, e vai lhes dar algo mais de forma contundente. Chegamos então no livro de Êxodo 20 e nós vamos encontrar as leis que o Senhor escreveu com o seu próprio dedo. Ou seja, Deus agora apresenta o seu concerto, o concerto que faria deste povo, que abraçasse este concerto, e não vamos confundir, esse povo já estava aprendendo dia a dia, que deveria a todo momento sacrificar o cordeiro, que era o exemplo de Cristo, morrendo por eles, mas ainda assim um concerto seria estabelecido para que esse povo fosse um povo diferente de todos os outros. Dentre o próprio povo, haveria um povo que teria um concerto onde, de fato, eles seriam um povo especial, onde aqueles que abraçassem este concerto, e não era um concerto baseado na lei, era um concerto pura e simplesmente baseado na graça,
porém, numa graça que os levaria a obedecer esta lei, aceitar esta lei, guardando-a no seu coração, porque tudo aquilo era uma figura para o povo de Deus que viria do tempo do fim, onde uma promessa se estabeleceria a partir daquela figura de uma lei gravada na rocha. Viria finalmente alguém que era a rocha, e esta pessoa, este ser, teria nele próprio, em primeiro lugar, a lei de Deus impressa no seu coração, pelo qual diria: quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação de dia e de noite. Então, havia um concerto feito que estava linkado à aceitação de um povo que não poderia usá-la para se justificar, mas sim iria usá-la como um instrumento de Deus para a santificação. E então, chegamos ao livro de Êxodo, nesta nossa caminhada junto com os nossos irmãos do passado, e é dito, capítulo 31, versículo 13 ao 15. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porque isso é um sinal entre mim nas vossas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. A lei e o sábado não santificam ninguém, mas elas são um instrumento de Deus para santificar esse povo. Por isso esse povo seria uma nação real e um sacerdócio santo. Somente quando aceitassem o concerto de Deus, que faria, usando a lei como um instrumento nas mãos dele, para santificar o seu povo, do qual o sábado seria o ponto controverso principal. Por isso diz: certamente guardareis meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Não era só para aquele povo. Para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Guardando o sábado, nós saberemos quem é que nos santifica. Nós saberemos que é o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Ele é que nos está santificando. Portanto, 14, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. E aqui nós temos esse certamente morrerá, uma alusão inicial à primeira lição que Deus dá a Adão. Não comerás do fruto, porque se comerdes, certamente morrerá. A desobediência lá fez com que Adão morresse imediatamente espiritualmente e no futuro próximo ele de fato deporia a sua vida. Morreria como morre qualquer ser humano hoje. E aqui o sábado não é diferente. É o mesmíssimo texto usado. Certamente morrerá. Enquanto outros gritam nos dias de hoje que não, Deus está dizendo, certamente morrerá. Então, fiquemos com a palavra de Deus e avancemos nesse nosso caminho junto com, entre aspas, os nossos irmãos, apenas para observar esta caminhada. Vamos para o livro de Números agora, capítulo 14, e vamos ver a nova mensagem que é dada. 14, 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra. Lembre-se que foram 12. 12 é o número das 12 tribos de Israel. Estava representado todo o povo de Deus ali por aqueles 12, certo? Nós temos 12 tribos e nós temos 12 discípulos. A analogia é sempre perfeita, irmãos. A igreja de Cristo nasce sobre os 12 apóstolos. O povo de Deus escolhido nasce sobre as 12 tribos. Josué e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Amados irmãos e irmãs, a terra que nós já espiamos pela fé hoje é terra muito boa, irmãos. O céu é o nosso lar,
ela é uma terra muito boa, mas não caiamos no pecado que caíram aqueles homens. Se o Senhor se agradar de nós, então ele nos porá naquela terra e nos dará uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temam o povo desta terra, não tenham medo das multidões, não tenham medo do inimigo, não tenham medo da besta, não tenham medo deste povo, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temam. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim por todos os sinais que fiz no meio deles? Deus havia feito milhares de sinais no meio deles. O povo, os 12 vão espiar a terra. E de todos que vão espiar a terra, a mensagem é uma só. Aquela terra é má, ela é ruim. Existem gigantes ali. E esses gigantes, nós somos como formigas perto deles. Nós não podemos com eles. Não podemos. Nós não podemos com o pecado. Nós não podemos com os anjos caídos. Eles são mais fortes que nós. Nós não podemos vencer o pecado. Até quando duvidarão de mim? Depois de todos os sinais que eu já fiz no meio de vocês, acaso há algo que eu não possa fazer, diz o Senhor? Justificação pela fé era o problema ali. Eles queriam se justificar e não tinham fé em que Deus é perfeitamente capaz de justificar o homem. Mas Josué e Caleb se mantêm firmes e diz: irmãos, vamos possuir a terra, ela é nossa, ela é boa, o Senhor vai fazer isso por nós, não somos nós que temos que lutar contra eles. Nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades e principados nas regiões celestiais. Pela fé avancemos, vamos rumo à nossa terra, à nossa casa, a Canaã que Deus nos prometeu. Sigamos, disseram Josué e Caleb, vamos gente, por favor. Mas eles quiseram apedrejá-los. Rejeitaram então a mensagem do Senhor, rejeitaram então a mensagem de Josué e Caleb, e aí o problema vai se agravar. No livro de Números mesmo, vamos avançando, no capítulo 20 agora, vai acontecer algo, e é bom a gente marcando, por isso digo, no livro de Números, capítulo 20, a partir do versículo 17. Eles não quiseram entrar, foram rebeldes, não confiaram em Deus. Repito, não confiaram na mensagem da fé, não confiaram na mensagem da justificação dada por Josué e Caleb ali. Vamos, ele vai nos preparar, é ele quem nos justifica, a minha graça te basta, sigamos, avançamos, confiemos no Senhor. 17. Eles vão até o rei Edomita e dizem: deixa-nos passar, estão perto já da terra prometida, deixa-nos passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Usarei a espada e irei ao teu encontro, se tentares passar rumo a Canaã prometida. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me passar somente a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Estava tudo pronto. Deus havia feito vários sinais. Os amalequitas, os edomitas, todos, absolutamente todos, estavam tremendo de medo desse povo, porque Deus havia feito com que eles vencessem todas as batalhas. Eles estavam praticamente com um pé na Canaã celestial. Mas aí, pela falta de fé, pela falta de receber a mensagem final para a entrada, pela falta desta fé que faria com que eles entrassem na Canaã prometida, eles fraquejaram, foram para a guerra, foram vencidos, e o rei Edomita agora
cresce em poder, cresce em força, e ele agora desafia o povo de Deus e diz: não passarão. E não adianta tentar fazer acordo comigo. Todos os acordos que vocês fizerem comigo não vos livrarão da minha mão. Atenção, e veremos quem é este rei edomita que diz: não deixarei que passem, não deixarei que sigam rumo a Canaã. E então, no livro de Números, um pouquinho mais à frente agora, capítulo 25, o povo agora, uma vez que não aceitou o caminho da fé, não aceitou entrar quando era para entrar, literalmente com os pés às portas de Canaã, acontece o seguinte, 25:1. E Israel, o povo de Deus, deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. O que acontece agora? O povo de Deus começa a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas filhas, lembrem-se do termo para os nossos dias, filhas, convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel, o povo de Deus agora, se junta a Baal Peor, se junta a um Deus falso, e a ira do Senhor se acende contra Israel. Como começou? Juntando-se com as filhas dos moabitas. E então, marquem os pontos. Deus chama um povo a sair do Egito. Uma figura da sua ida ao céu. Devem seguir a nuvem e a coluna de fogo que é Cristo. Passam pelo Mar Vermelho, como um batismo. Se decepcionam com as águas de Mara. Recebem o maná do céu, a mensagem de saúde, uma alimentação pura. Recebem as leis de Deus. Recebem a luz do sábado. Recebem a luz da justificação. Entrem, vamos. Rejeitam esta luz. Edom se fortalece. Não permite que entrem. E, finalmente, passam a se prostituir com as filhas dos moabitas. Primeiro Coríntios 10, versículo 2, novamente. 1 Coríntios 10, versículo 2, novamente. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Esse povo se corrompe completamente. A tal ponto que finalmente crucificam o Rei da Glória. Deus então chama novamente um povo. Passa o tempo, e nós vamos dar um salto no tempo agora. Deus chama novamente, no nosso tempo, um povo. Em primeiro lugar, este povo receberá um chamado para o verdadeiro batismo. Todos que são ingressos são assim. Deus chama um povo. Esse povo, então, recebe o batismo das águas, tão certo quanto foi o batismo em Moisés. Imediatamente o que acontece? Decepção. Apocalipse 10, 9 a 11. No início da jornada desse povo, no início, assim como foi lá com Moisés, uma decepção ocorre. Apocalipse 10, 9 e 11. Eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho, dá-me desta água. O livrinho é a Bíblia, a palavra de Deus, dá-me dessa água. E ele disse: toma-o, come-o, palavra de Deus, pão da vida, água espiritual. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Decepção. Águas de Mara, é boa, vamos beber. Não, é amarga. Decepção. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi.
e na minha boca era doce como mel, mas havendo comido, meu ventre ficou amargo. Quando provou de fato, viu-se que era amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Nas águas de Mara, o povo foi provado. No início da escalada de um novo povo, que é chamado por Deus, uma mensagem é dada. E essa mensagem era fantástica na boca de todos. Mas finalmente não se cumpriu. Um povo que foi chamado agora para pregar a vinda de Cristo. E não se cumpre como eles gostariam. Ficou amargo. Mas havia uma decepção que provaria. De 3.000 que ali haviam, ficaram 50 apenas. Porque Deus estava, como provou lá, numa figura que foi acontecer em Mara, que eles deveriam ser provados. Quando de fato usaram a árvore da vida, a palavra de Deus, as folhas, e estudaram realmente, eles perceberam que aquela mensagem era verdadeira. Porém, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. A mensagem deveria continuar porque estava apenas iniciando a trajetória desse povo rumo agora a Canaã celestial. E Deus então os chama. E no livro de Hebreus, capítulo 10, Deus vai preparar esse povo. Hebreus 10, ele vai seguir procurando fazer o que queria fazer com aquele povo. 10, 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Terceiro ponto. Deus lhes dá leis. Leis para que possam se preparar. Assim como foi feito um concerto lá nas leis, aqui é feito um concerto também. Leis. Que mais? Deus lhes dá uma mensagem de saúde. Uma mensagem que prepararia o seu povo a estar preparado para poder de fato ver Cristo vindo nas nuvens do céu. Deus lhes dá mais. Êxodo 20, 12. Êxodo 20, versículo 12. Perdão, irmãos. Ezequiel 20, 12. Perdoem. Ezequiel 20, 12. Deus então está preparando novamente o seu povo. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus então dá o sábado, luz sobre o sábado, para preparar este povo, para que possa de fato estar pronto para celestial. Que mais? O nosso paralelo agora, depois do sábado, Deus está agora com aquele povo lá no deserto pronto, mas traz novamente uma mensagem que irá prepará-los finalmente para pisar a Canaã celestial. E quero que os irmãos leiam o que aconteceu. Deus chamou um povo em 1844. Os provou nos batismos da água de Mara, nas decepções daquelas águas amargas, numa decepção como os discípulos que se decepcionaram, imaginando que Cristo iria instalar o seu reino aqui, como se decepcionaram aqueles com as águas. Deus lhes deu as leis. Deus lhes dá a luz do santuário. Deus lhes dá o sábado. E agora Deus lhes dará a mesma mensagem que deu a Josué e Caleb. Justificação. Que ano? 1888. Por favor, prestem atenção nesse texto que irei ler aos irmãos. O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou a mais preciosa mensagem ao seu povo através dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo.
Apresentava a justificação pela fé no fiador, Cristo Jesus. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido olhar fixo em sua divina pessoa, como aqueles que ficaram olhando para a serpente e para a mordedura e não olharam para Cristo, não olharam para a cruz. Como aqueles que não acreditaram que pela fé poderiam possuir a terra prometida. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele, Cristo, pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça a um impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Creiam, acreditem, fé. A história de 1888 tem sido vastamente deturpada pelos teólogos, pastores e líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E sua atitude de oposição é preconceituosa contra a obra de Wagner e Jones, denegrindo o caráter deles e sua mensagem. Jones e Wagner não renunciaram à fé no Deus de Israel. Eles nunca se tornaram infiéis ou agnósticos ou ateus, como dizem os líderes da igreja. Nunca renunciaram ao sábado ou à dedicação de toda a vida deles para Cristo. Eles perderam a fé na corporação da Igreja Adventista e sua liderança, e com razão. Eles não confiaram no arrependimento denominacional porque não houve arrependimento de ter recusado a mensagem da justificação pela fé dada por Jesus, através deles na reunião de Minneapolis em 1888. Em 1888, na Conferência Geral realizada em Minneapolis, Minnesota, o anjo de Apocalipse 18 desceu para fazer sua obra e foi ridicularizado, rejeitado e criticado, e quando a mensagem que ele trouxer novamente se alargar num alto clamor, será novamente ridicularizada, criticada e rejeitada pela maioria. E esse texto de Ellen White, ele sempre me impressionou. Não está aqui em voga se ela estava inspirada, se não estava, é só ler. Vic, Jones e Wagner tiveram sua contrapartida em Josué e Caleb. Como os filhos de Israel apedrejaram os espias, Josué e Caleb, com pedras literais, vocês apedrejaram esses irmãos com pedras de sarcasmo e ridículo. Vi que vocês voluntariamente rejeitaram o que sabiam ser a verdade, apenas porque ela era humilhante demais para a vossa dignidade. Vi alguns de vocês em vossas tendas arremedando e fazendo toda sorte de galhofas desses dois irmãos. Vi também que se tivéssemos aceito a mensagem deles, teríamos estado no reino após 2 anos daquela data. Mas agora temos de retornar ao deserto e ficar 40 anos. É exatamente o que aconteceu com aquele povo. Teve que ficar 40 anos agora rodando no deserto por conta de ter rejeitado a mensagem de Josué e Caleb. E a história se repete porque nada há de novo debaixo do sol. Prestem atenção nas datas. 1888. E aí o que acontece? Irmãos, no ano de 1977, antes disso, vamos tentar fazer um parênteses um pouco mais claro aqui a todos os irmãos. Em 1888. No ano de 1798, o papado, o rei de Edom, recebeu uma ferida. E ele estava fraco. Eles estavam sem absolutamente nenhum poder. Estava tudo preparado, assim como o rei de Edom, lá no Velho Testamento, também estava fraco e não tinha como bloquear a passagem do povo de Deus. Também o rei de Edom, o papado, estava agora fraco, não tinha absolutamente o menor poder. A ferida mortal que levou ainda estava em vigor. Porém, em 1888, o povo adventista, através da sua liderança, rejeita a mensagem de Josué e Caleb, representados por Wagner e Jones.
E o que acontece? Nesta rejeição, em 1929, o rei de Edom se fortalece novamente. O papado recebe todo o seu poder e começa o seu trabalho de bloquear a ida do povo chamado por Deus para a Canaã celestial. E agora, por conta disso, 40 anos novamente no deserto. Irmãos, no livro de Números, no capítulo 25, vamos ler de novo o que encontramos, para que isso fique bastante claro. Livro de Números, capítulo 25, 1 a 3. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Imediatamente após, o papado começa o seu trabalho, e agora o povo adventista começa a ser contaminado pelas filhas também. Nada novo debaixo do sol. As portas de Canaã. No livro de Mateus, capítulo 13, Mateus, capítulo 13, vamos encontrar exatamente esta mesma lição. Mateus 13. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. A palavra, Deus semeia agora, através de Cristo, a boa semente no seu campo, na sua igreja chamada, no povo que ele escolhe para o tempo do fim. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, furtivamente. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Isto foi feito de forma furtiva. Não foi feito de forma aberta. Assim como a capa foi colocada de forma furtiva, sem que ninguém percebesse, também novamente aqui foi o inimigo quem semeou no meio da igreja de Deus, novamente, a capa e a cunha babilônica. No livro de Josué, que estamos, Josué, no versículo 21, lemos de novo. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e uma cunha ou espada de ouro, cobicei-os e os tomei. Então, finalmente, as midianitas ou as filhas dos edomitas começam a adentrar o acampamento de Israel, que está acampado em Sitim, às bordas imediatas da Canaã terrestre lá, Canaã celestial aqui. E as filhas de Babilônia agora começam a trabalhar jogando doutrinas. A igreja adventista passa a ter encontros com a igreja luterana, uma das filhas que foi, curiosamente, a primeira que assinou um acordo de fé sobre justificação pela fé com a Igreja Católica, de tal maneira que nós estamos às bordas de ser derrubado, finalmente, nesses 500 anos, o que é o verdadeiro protestantismo, que nasceu com base na mensagem da justificação pela fé, e a história, infelizmente, continua. 1888. Vamos ao nosso tempo. 1888. É rejeitada a mensagem da justificação pela fé de Wagner e Jones. As vestes do cordeiro oferecidas gratuitamente são retiradas. Em 1977, a Igreja Adventista, pela primeira vez, dá uma medalha de presente ao Papa. Medalha
repito, de presente ao Papa. E o que acontece então? Em 1980, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o povo escolhido por Deus, adota a mensagem da Trindade. Finalmente, o temor que o Senhor tinha, quando lá em Sitim disse, não vos façais idólatras, se cumpre nela também. O mesmo problema de lá foi o problema daqui, às bordas da Canaã celestial. Deus novamente chama um povo agora. Novamente. Em 1980, a igreja com isso. Deus agora chama novamente. Olhem que interessante. Quais são as razões pelas quais foram expulsos das igrejas o verdadeiro povo de Deus, aqueles que, como Josué e Caleb, quiseram se manter firmes? São aqueles que, vou falar por mim, me perdoem, apenas usarei o meu exemplo como para que os irmãos possam ver como isso ocorreu. Eu fui expulso por uma razão central, mas por uma segunda razão também. Queriam me proibir de imprimir os livros de Wagner e Jones, que era uma mensagem que foi dada ao povo de Deus. A Igreja Adventista diz que aceitou a mensagem deles, mas nunca imprimiu um único livro deles. Nunca. E nós dissemos, vamos imprimir esses livros. Não, vocês não vão. Fomos expulsos por essa razão, mas principalmente pela razão de que nós nos levantamos contra a doutrina da Trindade, que é uma doutrina que faz com que o povo se ajoelhe e seja idólatra, se ajoelhe a um falso Deus. Agora, hoje, no presente momento em que vivemos, novamente a história se repete. Lá, passaram pelo mar, passaram pelo batismo, e Deus novamente levanta um povo, primariamente preparando cada um de nós através do batismo, em nome de Jesus. Segundo, uma decepção. Curiosamente, esse povo, quando nasce também, tivemos uma decepção. Um estudo que fizemos com muito cuidado, com bastante atenção, Apocalipse 17. Tivemos uma pequena decepção, num ponto apenas dos muitos que se apresentavam, porque não se cumpriu algo que acreditávamos que iria se cumprir. Mas é um pequeno ponto profético que em nada derruba as doutrinas de Deus. Temos sido atacados por conta disso. A história mostrará, irmãos, se o que ensinamos estava certo ou não, com apenas pontos que ainda temos que reestudar, mas que acreditamos em Deus, nos dará luz sobre o ponto. Deus nos chama a guardar as suas leis. Tem dado a várias pessoas, e muitos que nos ouvem são testemunhas disso. Deus nos tem dado luz do santuário. Hoje, inclusive, rejeitado por muitos adventistas do sétimo dia. Pasmem. Irmãos, Deus nos deu a luz do sábado. E repito, muitos dos amados irmãos e irmãs que estão aqui sabem que receberam a luz do sábado agora. Deus nos dá a mensagem da justificação pela fé. O irmão Marcília testemunha que quando começamos os hangouts, os irmãos queriam profecia, 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 e eu lhes disse, justificação pela fé. Nós estudamos pelo menos, acho que 8, 9 ou 10 estudos sobre Romanos. E eu insisti com os irmãos porque sei da importância dessa mensagem, que Deus quer que se levante no meio do seu povo, porque foi exatamente a mensagem onde caiu o povo adventista. Onde se aliou, onde a igreja protestante luterana já se abraçou à igreja católica, e onde a igreja adventista rejeitou através da mensagem de Wagner e Jones. Não importa o que digam, é um fato. Ela rejeitou, e a maior prova é que ela não imprime os livros de Wagner e Jones.
Nós temos sido chamados para desafiar Edom. Somos chamados para desafiar o papado e as suas leis e os seus dogmas. Nossa mensagem é uma mensagem clara e distinta. Não temos acordo com Edom. Nós, pela fé, atravessaremos os portais da Nova Jerusalém. Levante-se o papado como quiser. Nossa mensagem é uma mensagem de Josué e Calebe. Pela fé, abracemos esta mensagem. Nossa mensagem não é a mensagem dos falsos pastores que dizem que não se pode vencer o pecado. Não é a mensagem dos falsos pastores adventistas que nos chamam de perfeccionistas, dizendo que não se pode vencer o pecado e que Cristo veio com a natureza pré-lapsariana. Nós cremos na natureza pós-lapsariana de Cristo, um ser que veio como homem, um ser que veio mostrar-nos não só que é o nosso Salvador, mas que é o nosso exemplo e que nós podemos vencer como ele venceu, desde que abracemos de fato a promessa que nos tem feito. Não tememos os grandes, não tememos os gigantes, porque pela fé em Deus sabemos que ainda que tenhamos que com o nosso sangue selar a nossa mensagem, assim o seja, nosso sangue será semente. Somos taxados de fundamentalistas. Nossa mensagem é uma mensagem clara e distinta contra Edom. Mas, irmãos, finalmente, nossa mensagem está refletida no desejo de um Deus que inicia os seus mandamentos e pouco antes de dá-los, nos diz: eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. E finalmente, amados irmãos, eu lhes convido para ler e terminarmos isso com uma mensagem clara e inequívoca para aqueles que realmente querem a verdade. Uma capa babilônica e uma cunha de entrada, onde todo o resto veio como um mal ao povo de Deus no passado, foram escondidas, foram colocadas de forma infame no meio do povo de Deus, e com isso veio todo o problema àquele povo. Isaías capítulo 4, versículo 1. Isaías 4, versículo 1. E 7 mulheres, naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso próprio pão. Nós comeremos da nossa própria palavra. Nós usaremos a espada babilônica e não a espada de Deus. Usaremos a cunha babilônica. E mais, nos vestiremos de nossas vestes. Usaremos as vestes, usaremos as capas babilônicas, nossas próprias vestes. Todas as igrejas usaremos a veste babilônica. Então somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21. Desde o princípio, a mensagem de Deus é essa. E fez o Senhor, Deus a Adão e a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Justificação pela fé. E Apocalipse 3, 18. Apocalipse 3, 18 mostra de novo o grande problema desta igreja. 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Fé. Justificação pela fé. Para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas. Jogue fora
Jogue fora, vasculhem no Israel de Deus, vasculhem no meio do povo de Deus, vasculhem e saiam de Babilônia, arranquem do meio de vocês as vestes babilônicas, fora com a justificação pela fé católica, fora com a justificação pela fé que se fia nas obras. Lembrem-se, a Igreja Adventista do Sétimo Dia rejeitou a mensagem da justificação pela fé dada por Wagner Jones, baseada no livro de Gálatas. Gálatas, uma pergunta é feita de forma muito clara. Vocês receberam pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Como foi que vocês de fato receberam? Gálatas 3:2. Só quero saber isto de vocês que rejeitaram a mensagem de Wagner Jones. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A capa, então, é a falsa justificação pela fé. É as vestimentas babilônicas escondidas no meio do povo de Deus e que precisam ser arrancadas. Sai dela, povo meu. Tirem Babilônia do meu meio. Tirem tudo que é de Babilônia do meu meio. Sai dela, povo meu. E a cunha? O capítulo 20 do livro de Êxodo. Capítulo 20 do livro de Êxodo. 20, versículo 1. Então, falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu, o Senhor teu Deus. Apocalipse 14, 6. Veja que esta é a mensagem que abre os mandamentos da lei de Deus. Este é o que abre os mandamentos da lei de Deus como uma cunha de entrada para todo o resto. Esta cunha divina, essa espada divina, é aquilo que abre os outros mandamentos todos, dos quais todos estão, mandamentos em relação ao Senhor estão presos aqui. Todos eles. E a mensagem é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. E no livro de Apocalipse 14, a mensagem que também é a cunha de entrada para as outras mensagens de Deus, Apocalipse 14, 6 e 7, é: vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre toda a terra, toda a nação, tribo. Veja que a mensagem também é às 12 tribos, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai a Deus, aquele, e não uma trindade. A mensagem que abre os mandamentos é um chamado à adoração ao único Deus. E a mensagem que a mensagem que abre as 3 mensagens angélicas é um chamado igualmente forte a isso. Hoje, o povo de Deus é chamado a eliminar tanto a justiça própria, esta capa babilônica do seu meio, quanto esta cunha ou esta espada babilônica ou o entendimento babilônico sobre a adoração. É o que vejo, é o que creio. Espero de todo o coração que o nosso povo tenha em seu coração o desejo, irmãos, de aprender cada vez mais como Deus está chamando o seu povo. E no livro de 2 Pedro, e com isso encerramos, no livro de 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 1, Deus já havia nos dito que isso iria ocorrer. 2,
1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá futuro também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, escondidos, como aquela capa e aquela cunha, que foi colocada encobertamente no meio do povo. E negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Amados irmãos e irmãs, com isso encerramos o nosso estudo de hoje, esperando em Deus que, de fato, os irmãos que nos assistem, que nos escutam, possam ter entendido a mensagem e que possam aplicá-las aos vossos corações, vendo que Deus tremendo nós temos, que de fato diz: eu não farei nada sem antes revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Então, se nós de fato somos um povo que queremos a verdade, vejam, irmãos, que nós temos formas de poder ver como Deus de fato está conduzindo o seu povo. E apenas para que isso fique mais claro, irmãos, para que a gente entenda como a cunha babilônica é realmente a Trindade. Os irmãos podem achar na própria Wikipídia. Vejam o que está lá. A doutrina católica está resumida e explicada, ou seja, a cunha para tudo, a espada que abre todo o entendimento católico, é resumida e explicada no Credo Niceno-Constantinopolitano e em variadíssimos documentos da Igreja. O primeiro concílio de Niceia formulou o Credo Niceno original, que reconhecia as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinava que Jesus, Filho de Deus, era consubstancial a Deus Pai. O mistério da Trindade é a doutrina central, é a cunha de entrada. Se você quiser entrar para a fé católica, você precisa se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, num concerto da Trindade. O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Nela são baseados todos os outros ensinos da Igreja. Sinceramente, não sei se é necessário dizer mais do que isso, irmãos. Sinceramente, não sei. Por isso, espero em Deus que nós possamos entender como o diabo tem trabalhado tentando derrubar o seu povo, mas como, ao mesmo tempo, Deus tem levantado um povo para proclamar em alto e bom som a sua verdade presente para esse tempo. Irmão Marcílio, é contigo, meu irmão. Ok, irmão Rogério. Obrigado pelo estudo, obrigado pela paciência conosco aí, agradeço a todos os queridos irmãos que estão na sala. Irmão, nós voltamos no próximo sábado ou não? No dia 24. Eu não sei dizer, irmão Marcílio, porque eu realmente nem sei onde estarei, tá? Mas, enfim, os irmãos, creio, podem fazer, né, algum estudo, enfim, aí é com os irmãos, né? Ah, tá ok. Tá certo, então. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos. O irmão ora. Ok. Grandioso Deus e Pai, que nos altos céus habitas. Amém. Nós queremos agradecer ao Senhor nesta tarde por mostrar quão bondosamente o Senhor de fato tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Vemos no povo do passado que o Senhor chamou, como cada caminho foi trilhado, Senhor, com o Senhor pensando naqueles que viriam um dia, que nós acreditamos, aquele povo do tempo do fim, do qual nós fazemos parte. Vemos como o Senhor novamente chama um novo povo, e seguindo os mesmíssimos passos, o Senhor levanta novamente um povo
para refletir o teu caráter através das suas leis. Amém, Senhor. Esse povo novamente rejeita e o Senhor insiste na sua busca. E finalmente chegamos a um tempo, que é o tempo que o nosso mestre disse que ocorreria. Ele disse que chegaria um tempo que não se adoraria o Pai, não se adoraria o Pai nem no monte de Jerusalém, nem no monte de Samaria. Nós acreditamos que esse tempo chegou. E aí ele complementa dizendo que os verdadeiros adoradores adorariam ao Senhor em espírito e em verdade. Hoje vemos, de fato, como Paulo mesmo havia o tempo todo chamado as igrejas que estavam nas casas para que realmente prestasse uma verdadeira adoração ao Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, Pai, que o Senhor grave no coração das pessoas aquilo que é a tua verdade. Se em algo aqui, Senhor, ficou confuso ou foi difícil para alguém mastigar, que o Senhor possa, de fato, Senhor, mostrar a estas pessoas e fortalecê-las na fé, para que possam, Senhor, ver como de fato o Senhor é maravilhoso e como tem conduzido o teu povo. Nós te pedimos, nós te agradecemos tudo isso, nos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Meus amados e queridos irmãos, eu agradeço a presença de todos, mesmo com muito amor e carinho. Obrigado pela presença e que os irmãos tenham tido proveito nessa mensagem, nessa revelação, nesse alerta, né? Que nós já estamos vivendo nessa situação aí e precisamos urgentemente remover essa capa, né? Que está em nossos despojos para nos libertar, nos deixar livre, que ele é árduo, essa porta é estreita. Os irmãos, creio que tenham entendido muito bem essa mensagem aí. Obrigado a todos, obrigado a irmã Joana estar quietinha aqui na sala, aqui, junto conosco aqui, fazendo esse estudo. Nunca é demais lembrar, sábado passado nós estávamos no café dos pastores do Conselho Mundial de Igrejas Evangélicas, lá em São Paulo. O Rogério fez um estudo tremendo, nós não conseguimos baixar esse estudo ainda para o canal. Ele está dividido em 3 partes de 2 GB cada uma, é muito grande, não sei como que a gente vai pôr essa mensagem lá no canal, mas é uma mensagem muito interessante, foi feita com os pastores lá. Ela está conosco aí. Irmão Rogério, obrigado. Deus abençoe o irmão e a família. A irmã Joana também. Deus abençoe, irmã. Fique com Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Se quiser, nós estaremos aí no próximo sábado, se a gente conseguir fazer o estudo. Irmão Rogério, fica com Deus, irmão. Fica com Deus, irmã. Amém. Ósculo Santo a todos. Irmã Joana, Ósculo Santo, minha amada irmã, Deus abençoe grandemente. E a todos que estiveram conosco, gratos pela paciência. Que Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs. Aos irmãos também. Amém. A paz do Senhor. Paz, irmão. Fica com Deus. Quando será